porque nós vamos agora aos desdobramentos da vaza-toga. Da vaza-toga. Ou, como diz o finado Reinaldo Azevedo, da fofoquinha. É que essa vaza-toga é fofoquinha para ele. É fofoquinha, fofoquinha. Fofoquinha, ok. Queria ver um juiz desse julgando um caso seu, não conhecendo você, é claro, o juiz da Suprema Corte. Em mais uma reportagem mostrando as ações ilegais de Alexandre de Moraes, a Folha revelou uma conversa de 2022 entre os juízes instrutores do ministro, um do STF, o Ayrton Vieira, e o outro do TSE. As mensagens mostram o descontentamento do gabinete de Moraes com a postura da Interpol e do governo dos Estados Unidos, no caso do blogueiro Alan dos Santos, que é investigado nos inquéritos das milícias digitais e das fake news. A conversa é entre Ayrton Vieira, juiz auxiliar de instrução de Alexandre de Moraes no STF, e Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, que era juiz auxiliar do Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Nessa conversa, meus queridos, né, você vê ali o Ayrton Vieira e o Marco Antônio Vargas bastante desgostosos ali. A Interpol não vai colocar o Alan dos Santos no alerta vermelho. A Interpol ela não quer saber disso aí porque eles não sabem se é perseguido político. Eu já fiz tudo o que podia fazer, agora não dá mais. Esse pessoal da Interpol tá de sacanagem. Eles estão demorando muito a responder. Agora, o Clezão morrer porque o Alexandre de Moraes estava demorando a responder, podia morrer, afinal é o povo. Agora, ele tá falando do pedido do ditador do Brasil, Alexandre, olha, eles estão demorando demais. Né? E dando a entender também que é um caso de perseguição política. Mas o que mais me chamou a atenção, senhoras e senhores da mesa, Dani, Geise, professor Suano, professor Luiz Arthur Nogueira e você aí de casa, foi a seguinte frase do juiz Marco Antônio Vargas. Você tem ela aí, o alemão, a do jagunço? A frase do jagunço? Vamos estampar para vocês, leiam em voz alta, para vocês sentirem como a nossa justiça é técnica, como os nossos juízes são imparciais, como nossos juízes têm vergonha na cara. Não, esse aí, você pôs a foto do Maurício Correia. Você tá maluco? Essa aí é da citação do Maurício Correia. Você colocou a frase do juiz auxiliar, olha, eu tô falando não, a frase do juiz auxiliar do Alexandre de Moraes é a foto do Maurício Correia. Não, você tá tudo errado então. Então você me manda no WhatsApp pra eu ver antes de pôr no ar uma gafe dessa estrondosa. Eu vou ler aqui para vocês que essa frase é a frase do juiz auxiliar do Alexandre de Moraes falando, né, do sentimento, expressando o sentimento dele, por que a Interpol não está ajudando a perseguir politicamente o Alan dos Santos. Olha o que diz o juiz Marco Antônio Vargas. Abro aspas para ele. Dá vontade de mandar uns jagunços, pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro. Parem e reflitam. Dá vontade de mandar uns jagunços, que é coisa de cangaceiro, pegar esse cara na marra, ou seja, sequestrá-lo e enfiar num avião brasileiro. Para quê? Porque aqui não tem devido processo legal. Chegando no Brasil, a justiça faz o que quer com ele. Que a justiça faz o pega, estica e puxa com a Constituição, né? A festa da Xuxa. Dá vontade de pegar esse cara, dá vontade de chamar uns jagunços, pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro. Jagunço, aliado com marra, aliado com brasileiro. O que traz para o território brasileiro? A força, a violência. Quem é que opera o território brasileiro? Essa frase é muito ilustrativa.
E colocar num avião brasileiro quer dizer o quê? Colocar no nosso território, na nossa jurisdição. O que atua na nossa jurisdição? O que legitima a nossa jurisdição, de acordo com a frase do Marco Antônio Vargas? A marra, a força, a violência. E quem é que opera a nossa jurisdição? O jagunço. O jagunço. É muito ilustrativo isso. E aí quando a gente fala, no 8 de janeiro, porque a Fátima Tubarão estava lá assim, vamos derrubar o Moraes, é guerra ao Moraes. Uma senhora que não tem, ela não tem capacidade física, ela não tem capacidade física nem de jogar uma pedra de longe e acertar. Ela foi presa por 17 anos. Mas ela expressou a vontade antidemocrática. Agora eu pergunto, quantos anos vai pegar? Quantos anos vão pegar? Vão, porque estavam os dois na conversa e um não repreendeu o outro. Quantos anos vão pegar de cadeia o Ayrton Vieira e o Marco Antônio Vargas? Pelo princípio da proporcionalidade. Quantos anos de cadeia vão pegar? Ou não vão pegar os príncipes do Estado? Hein, professor Sono? Certamente, Pavinato, eles não vão pegar. É muito interessante, eu vou ser bem rápido. O que você identifica aí é uma forma de raciocinar, eu diria que é um estilo, uma personalidade. Como você falou, é coisa de cangaceiro e é coisa também dos coronéis. Parece que a política no Brasil ela é feita e continua sendo uma maneira de raciocinar, interpretar a realidade ou achar que a política se faz com base naquele coronelismo que marcou todo o nosso início de século XX, em que algumas autoridades simplesmente elas eram donas do pedaço do governo e eles agiam de acordo com aquilo que estava dentro da propriedade deles. Eu vou encerrar só fazendo uma citação de um autor que é contemporâneo não, mas é conhecido de todos nós. O nome dele é Raimundo Faoro, ou Raimundo Fauro, tanto faz dizer como é. Ele, quando estava falando sobre o pensamento político brasileiro, ele criou um termo que ele dizia: o pensamento político não é teoria política, não é doutrina política, não é filosofia política, não é ciência política, não é sociologia política. O pensamento político é uma coisa própria, que se desenvolve na maneira de fazer a política de uma determinada sociedade. O termo que ele criou é sugerência. O que é sugerência? Um conjunto de experiências que vai se dando ao longo do tempo e corporifica numa maneira de agir, e os caras se justificam, depois ficam se justificando com teoria. É o que a gente percebe ali. O que esse senhor demonstrou é que ele age de acordo com a sugerência. E a sugerência é exatamente isso. Uma forma de fazer política acumulada e o cara age de acordo com o que ele se acostumou. Agora virão as justificativas. Não, é porque se justifica dessa maneira ou daquela. Mas isso é apenas autoritarismo e mostra a maneira como raciocinam essas autoridades brasileiras. Pavinato, é interessante observar também as funções, né, e as prioridades da própria Interpol. A Interpol, ela atua, é um organismo governamental, tá, que inclui as polícias de vários países do mundo que estão ali dentro dessa organização, e eles atuam, não é, além de compartilhar um banco de dados global, mas sobre criminosos, eles também atuam em cooperação, realizando treinamentos, enfim, tem várias funções a Interpol. Mas é interessante a gente observar também quais são os temas que a Interpol ela trata com a extrema urgência. São terrorismo, crimes cibernéticos, crime organizado, crimes financeiros e anticorrupção. Ou seja, são crimes efetivamente e que são tratados com a máxima urgência. E aqui, quando a gente fala, por exemplo, sobre crimes cibernéticos, nós estamos falando diretamente sobre ataques no sentido de, alguém invadiu o computador, invadiu contas bancárias, enfim, fez um estrago enorme em determinado setor por conta desse ataque, não é? Muitas vezes alguns ataques acabam atingindo, por exemplo, centros de saúde, centros educacionais, enfim, faz um estrago enorme, dependendo de como isso é realizado. Então, obviamente, aí a Interpol entra não só indicando quais são esses criminosos, compartilhando nessa base de dados internacionais, mas também ajudando em determinados momentos em investigações, em expertise, disponibilizando especialistas também. Ou seja, quando a gente procura no site da Interpol, por exemplo, as palavras que o atual ministro Alexandre de Moraes usa bastante, por exemplo, como fake news, se você for lá, entra no site da Interpol, depois aqui do programa, não é? E
coloca lá, busca fake news, vocês não vão achar absolutamente nada. Ou seja, isso não é prioridade, nem é escopo da Interpol trabalhar, não é como o Alexandre de Moraes, ou o STF, gostaria que a Interpol agisse. Portanto, simplesmente não entendem qual é exatamente a atribuição da Interpol e acham que a Interpol deveria atuar dentro do que o STF quer e não dentro da forma como a Interpol deve efetivamente agir. E veja, Geisiane, a mídia, né, a internet, ela corrobora isso. Eu estou vendo muitas mensagens aqui no nosso chat. Alan dos Santos é jornalista, é um absurdo. Eu não sei se ele é jornalista ou não. Veja, eu li a notícia que estavam no meu teleprompter. Eu não sei se ele tem registro de jornalista, porque no Brasil você não precisa fazer faculdade para ser jornalista. Você tem que ter registro. É que nem o AB. Faculdade de Direito não transforma você em advogado. Você precisa fazer a prova. Só que no jornalismo você não precisa nem da faculdade. Você faz o registro, você exerce, faz o registro, é jornalista. Então eu não sei. Uma vez que eu não tenho o número de registro, eu me resumo aqui a ler o TP. Então vocês que estão falando aqui, que absurdo, eu não sei. Eu estou falando para vocês aqui do chat que eu não sei. Tá? Pode ser também, tanto faz. O foco dessa notícia não é ele ser jornalista ou não. Vocês prestam atenção aí também? O foco da notícia é o Alan dos Santos é um perseguido. Ele é um injustiçado. Não me interessa se ele é jornalista, blogueiro, advogado, médico, pedreiro, não me interessa. Vamos parar para pensar um pouco na notícia também? O fato aqui é que ele é um injustiçado. E se você vai na Wikipedia, a Wikipedia, por exemplo, olha como ela coloca o Alan dos Santos. Ela coloca ele como foragido da justiça. Que justiça! Foragido da justiça, réu por disseminar notícia falsa. Notícia falsa é isso aqui. Ele não é foragido da justiça, porque o que foi emitido contra ele é ilegal. Então, injusta é a ordem de prisão e não ele, Geise. Exatamente. Se você vê como a mídia, né, essa mídia velha que a gente chama, está reverberando essa notícia, eles se referem o tempo todo como um foragido por ter feito ataques à democracia e às instituições. É completamente inacreditável o que a gente está vivendo no país, quando a gente vê que uma pessoa que, na verdade, defende a democracia, defende a liberdade e está expressando a sua opinião que é pautada, que é respaldada em um conhecimento ali jurídico, porque eu sempre vejo análises trazendo um conhecimento jurídico explicando o porquê o que a gente tem aqui no Brasil é um autoritarismo e o porquê não existe nenhum tipo de justiça mais nesse país. E ele é tratado como um foragido pela mídia, que, claro, né, endossa aí um determinado lado político. Outra frase que chamou bastante a atenção foi quando o Ayrton Vieira, né, que é esse que a gente está falando dele desde a semana passada, falou o seguinte, abro aspas, que o Alan dos Santos se sente livre para fazer o que faz. Então, fecho aspas. Então, a minha primeira pergunta é, fazer o que faz o quê? Defender a liberdade de expressão? Defender a verdadeira democracia? Defender que haja oposição política dentro de um país saudável? É isso que ele faz? E ele se sente livre porque ele está num país que tem liberdade. E sabe diferente que eu me pergunto, de nós. dentro da tua pergunta, o que faz com que esses juízes... O que faz com que esses pervertidos, no sentido jurídico, no sentido que o Gilmar Mendes usa para se referir a juiz que dá preventiva à revelia da lei? Eu me pergunto, o que faz com que esses pervertidos, repito, no sentido jurídico usado pelo Gilmar Mendes, o que faz com que esses pervertidos, Ayrton Vieira pervertido, Marco Antônio Vargas pervertido, o que faz com que esses pervertidos se sintam livres para fazer o que eles fazem? Exatamente. Sabe por quê? Porque esse sentimento de ser a própria democracia que o Alexandre de Moraes tem, portanto, quem fala contra... Não é nem contra ele, é quem fala contra as ações dele, porque a gente não conhece ele pessoalmente, mas quem fala contra as ações dele é automaticamente enquadrado como antidemocrático. Esse sentimento de ser a própria democracia, aparentemente, também é visto aí nesses outros dois. Então, eles são a própria democracia, e aí, como assim o Alan dos Santos se sente livre para fazer o que faz? Não existe justiça no país, mais uma vez, a palavra jagunço faz referência a um criminoso. Jagunço, ele era um criminoso. É essa palavra que está na boca
dos juízes do nosso país. É assim, é completamente inacreditável o que a gente está vivendo. Luiz Arthur Nogueira e, na sequência, nova revelação contra Moraes. Opa! Pavinato, de forma bem sucinta, né? Essa conversa mostra o quão autoritário é esse gabinete, né? Que juntava STF e TSE. Mostra o quão pretensioso o gabinete é de mandar alguém, no caso Jagunço, invadir os Estados Unidos, pegar na marra, colocar num avião brasileiro e trazer para o Brasil. Quer dizer, é muita pretensão achar que você vai conseguir fazer isso. E, por fim, a Interpol simplesmente ignorou as ordens de prisão. Ponto. Ou seja, desmoralizou a justiça brasileira.